Bom dia. Atos 17. Atos dos Apóstolos, capítulo 17. E tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Como fazia habitualmente, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados argumentou com aquele grupo de pessoas com base nas Escrituras, explicando e comprovando que se fez necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos. E proclamavam: este Jesus que vos anuncio é o Messias. Então, depois que Paulo e Silas saíram ali de Filipos, né, onde eles estiveram presos, iniciaram uma igreja, apesar das lutas, do sofrimento de Paulo, ele passou por algumas cidades, né? Mas chegou-se então a Tessalônica. E lá na Tessalônica, onde ele chegou, durante 3 sábados, lá tinha uma sinagoga judaica, e então ele, por 3 sábados consecutivos, ele esteve ali pregando as Escrituras, debatendo ali com as pessoas, com os judeus, e mostrando, à luz das Escrituras, que Jesus era o Messias, que a Bíblia anunciava que viria. E mostrou que Jesus deveria se vir ao mundo, deveria sofrer e, consecutivamente, acabar morrendo e ressuscitar, como ele ressuscitou ali ao 3º dia. E mostrando que isso era o Messias, porque os judeus não queriam, como não querem até hoje, acreditar que Jesus é o Messias. Prova tal que eles até hoje ainda estão aguardando a vinda do Messias. Eles estão esperando o Messias vir e não perceberam que o Messias já veio. Ele esteve aqui e já foi e vai voltar pela 2ª vez. Eles estão procurando hoje alguma interpretação, porque eles buscam interpretações diferentes na Bíblia, estão agora criando lá o 3º templo, né? Fazendo o 3º templo, porque o primeiro foi aquele que foi construído por Salomão, que na época de Nabucodonosor, né, quando ele era líder, o chefe, o rei da Babilônia, destruiu aquele templo. Depois, posteriormente, desde a época de Ciro, foi reconstruído o templo, então o 2º templo, que posteriormente também foi destruído, né? E agora eles estão querendo reconstruir, e será o 3º templo, né? Estão planejando, já estão consagrando, separando sacerdotes, né? Que eles querem que sejam descendentes de Levi, né? E estão buscando pelo mundo. Inclusive, ultimamente acharam um deles, um jovem universitário, achou na Colômbia ali uma bezerra, né, sem mancha, como eles queriam, compraram, pagaram a fortuna e levaram para Israel. Então estão numa preparação, buscando, aguardando a vida de Jesus, que é o Messias. E não perceberam que há mais de 2000 anos o Messias veio.
Até hoje, os judeus ainda ficam naquela querendo viver na lei, praticar a lei, porque eles procuram de uma maneira deliberada, como procuraram no passado, não reconhecer os sinais, os milagres que Jesus fez. Jesus fez para ele que foi, segundo ele, como um profeta. Sabe, desse Jesus, mas para ele Jesus nada mais foi do que um profeta. Isto é o máximo de credibilidade que eles dão em Jesus. Tá? Digo o máximo. E Paulo fala bem sobre isso, nós vamos ler também sobre isso. Então, voltando aqui, o que acontecia? Paulo, durante 3 sábados, estava ali explicando, não, esse é o Jesus, esse é o Jesus que eu prego, esse é o Messias, de acordo com as Escrituras. Naquela época, a Escritura que tinha era ali o Antigo Testamento, né? Que é o livro dos reis, a história, a lei que todos sabem é lida nas sinagogas, os profetas. Então, Paulo provando por A mais B que o que a Bíblia fala da vinda do Messias, que era o Messias que já tinha vindo, que era Jesus. Também, assim, hoje no meio evangélico, tem muitas pessoas que sempre estão fazendo pesquisas por aí, principalmente nos Estados Unidos, e onde a maioria dos que se diz evangélicos não acreditam na ressurreição de Jesus. Não acreditam que Jesus ressuscitou. Então não sei por que são evangélicos, porque se Jesus não ressuscitou, como Paulo também explica, nós vamos ver mais na frente, se nós também não ressuscitaremos, é vã a nossa fé. Muito bem, versículo 4. Assim alguns dos judeus foram convencidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como uma multidão de gregos obediente a Deus e diversas senhoras da alta sociedade local. Então veja, pregando ali, o que eu viro mais? Que foram aceitar, que se uniram a Paulo. Alguns judeus, poucos judeus, mas como uma multidão, uma grande quantidade dos estrangeiros, que é dos gregos, os gentios, né? Eles aceitaram, foram obedientes a Deus, se converteram, e também diversas senhoras ali da alta sociedade local também, elas aceitaram e se converteram. Versículo 5. Porém, os líderes judeus sentiram forte inveja e reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados e, agitando a população, iniciaram um tumulto na cidade. Invadiram a casa de Jason em busca de Paulo e Silas, com o objetivo de arrastá-los para o centro do ajuntamento da multidão. Todavia, não os encontrando, agarraram Jason e alguns outros irmãos e os entregaram aos governantes da cidade, exclamando: estes que têm causado alvoroço em todo o mundo, agora chegaram também aqui. Os judeus sentiram inveja, vendo muitas pessoas, gregos se convertendo, várias mulheres da sociedade se convertendo, uma meia dúzia de judeus. Então, os judeusados líderes sentiram inveja, sentiram raiva, e convoca ali os desocupados, aqueles vagabundos, maldosos, malvados, e fizeram alvoroço. Aí, fazendo aquele alvoroço, foram invadir a casa do Jason, arrastaram o Jason duplo, porque não encontraram nem Paulo nem Silas lá, não estava lá naquele momento. Arrastou então Jason e outros para fora e os levaram diante dos magistrados.
Falou, olha, esses que andam fazendo alvoroço aí pelas cidades afora, pelas várias partes do mundo afora, chegaram até aqui também. E eles estão vieram fazer transtornos aqui na cidade, né? Então, fizeram acusações falsas. Como não acharam Paulo e Silas, pegaram então daquelas pessoas que tinham se convertido, né? Tinham convertido recentemente, e levaram ele junto com Jasson para a frente dos magistrados, à frente das autoridades. E com acusação falsa. Eu sempre falo, gente, o cristão verdadeiro tem que estar consciente, preparado, esperando sempre as acusações falsas. Porque sempre, em todo o tempo, as pessoas vão acusar de alguma maneira. Vão sempre querer impedir, mas até por inveja, porque eles querem viver naquela mentira, eles querem aquela mentira. E quando as pessoas, nós estamos mostrando a verdade, eles se levantam. E esses se levantar, eles agem de maneira violenta. Eles agem mesmo com violência, como nós vemos, que com Paulo, quando você olhar, nós vemos aí hoje isso pelo mundo todo. Hoje nós vemos isso em várias partes do mundo. Pode ter certeza, por mais que vocês não pensem, no Brasil, às vezes a pessoa fala, não, sou perseguido. No Brasil não tem perseguição nenhuma. Vamos olhar para o lado da Ásia, para várias partes do mundo, onde os cristãos são presos, mortos, degolados, fuzilados. Tem cristãos aí em alguma parte do mundo, eu estou falando de Coreia, de China, de Afeganistão, vários países por aí que estão nas prisões há anos. Há anos. Depois são condenados a forca e tantas outras coisas. Isso porque se recusaram a negar a Cristo. Então, estas perseguições são normais. Versículo 7. E Jasson os hospedou em sua casa. Todos eles estão agindo contra os decretos de César, proclamando que existe um outro rei chamado Jesus. Então a acusação que eles chegaram para os magistrados, falaram, olha, esses têm casado horroroso aí toda parte. E Jasson os recebeu e os hospedou na sua casa, hospedou na casa dele. E todos eles estão agindo contra o decreto de César, né? Ali de Augusto César. Está falando que existe um outro rei, reclamando que é um outro rei chamado Jesus. Olha a intriga eles tramaram. Não, a maneira que eles acharam de fomentar a confusão. Falaram, olha, eles estão proclamando aí que existe um outro rei Jesus. Né? Estão indo contra César, ou seja, não querem aceitar a liderança de César. Agora querem um outro rei para eles. Ou seja, eles conseguiram assim, então deveriam ser exemplarmente punidos, né? Porque eles estavam indo contra os decretos de Augusto César. Então, o que é mentira? Porque em nenhum momento nem Paulo nem Silas não estavam falando contra César, ali contra Augusto César, ao contrário, ele estava falando sim sobre Jesus, apresentando quem é Jesus, o Messias. Ele é o rei dos reis, Senhor do céu e tudo. Mas não estava falando que ele era o rei físico.
assim como Jesus estava em carne, nós vimos antes, nos evangelhos, vários momentos eles tentaram levantar, proclamar Jesus rei. Jesus fugiu, Jesus correu, Jesus não veio para ser rei físico. E agora não acusa disso. Versículo 8. Ao ouvir tal denúncia, toda a multidão e os governantes da cidade ficaram apreensivos. Apesar disso, libertaram Jasson e os demais irmãos após o pagamento da fiança estipulada. Apesar de todas essas acusações, como não tinha uma prova nem nada, liberaram-se entanto Jasson, que estava sendo acusado de receber o pessoal na casa dele, como os outros irmãos, né, cobraram ali uma fiança, eles pagaram a fiança e foram soltos. Olha que nós estamos vendo também o início da criação da igreja em Tessalônica. Depois, mais na frente, nós vamos ver Paulo escrevendo para os tessalonicenses, assim como nós vimos de Filipos, né? Versículo 10. Então, logo ao cair da noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, dirigiram-se à sinagoga. Versículo 11. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, porquanto receberam a mensagem com vívido interesse e dedicaram-se ao estudo diário das Escrituras, com o propósito de avaliar se tudo correspondia à verdade. Olha que maravilha! Em Bereia, os bereanos, cidadãos de Bereia, foram mais inteligentes. Paulo estava lá, ele e Silas foi para lá, estavam pregando. Os bereanos foram pegar a escritura e foi analisar que o que eles estavam falando se estava de acordo. Eles com todo interesse, São Paulo falou, isso aqui está no capítulo tal, vão olhar, é isso mesmo, é isso. Então, eles se dedicaram, como fala aqui, dedicaram ao estudo diário das escrituras com o propósito de avaliar se tudo correspondia à verdade. Ah, se os brasileiros fossem inteligentes como os bereanos, aí não tinha este bando de falsos pregadores, falsos profetas, falsas profetisas, falsos apóstolos, bispo, um monte de coisa que são todos falsos pregadores da mentira, estelionatários da fé. Não teriam. Se sempre toda pregação fosse examinando das escrituras diariamente, no que eles estão falando, que eles estão pregando, se está de acordo ou não. Aí percebendo que não estavam de acordo, então não aceitariam. Tinha que ser como esses. Mas aqui, principalmente eu falo em termos de Brasil, eles querem simplesmente, não pregou, não, oba, amém. Se o cara falou que eles vão ganhar isso, vão ganhar aquilo, que Jesus vai fazer eles ganhar na loteria, tá pulando de alegria, glória a Deus, eles tomam posse, né? Que Jesus vai derrotar o inimigo deles, aí que eles se maravilham. Tudo isso, mas não lê as escrituras, não acompanha. Então, por isso os pregadores se esmeram em mentir cada vez mais e enganar cada vez mais as pessoas. Versículo 12. Dessa forma, muitos dentre os judeus creram, bem como um grande número de mulheres gregas da alta sociedade, e não poucos homens gregos. Então, por isso, diante dela estar pesquisando tanto, então houve muito mais, uma grande quantidade de judeus ali que se converteram, um número grande de mulheres ali, né, da alta sociedade também se converteram, e vários estrangeiros, vários gregos, né, vários gentios, fundando então a igreja de Tessalônica.
No entanto, versículo 13, quando os líderes judeus de Tessalônica tomaram conhecimento que Paulo estava ensinando a palavra de Deus em Bereia, rumaram imediatamente para lá, agitando e instigando a população. Rapidamente os irmãos enviaram Paulo para o litoral, mas Silas e Timóteo permaneceram em Bereia. Quando o povo, os líderes judeus de Tessalônica ficaram sabendo que Paulo estava em Bereia e tinha muita gente se convertendo, eles foram para lá e começaram a instigar, levantar a população contra Paulo. Mais precisamente contra Paulo. Contra os irmãos, mas mais precisamente era Paulo, porque era Paulo que pregava, era Paulo que ensinava, era Paulo que falava. Então, que os irmãos, quando sabem disso, o que fez? O que fizeram, né? Mandaram, então, ali Paulo para o litoral. Mas deixou ainda ali, né, na igreja ali, Timóteo e Silas. Esses permaneceram lá ainda. Versículo 15. Os irmãos que acompanhavam Paulo conduziram até Atenas, partindo depois com orientações para que Silas e Timóteo se reunissem com ele assim que fosse possível. Então levaram Paulo até Atenas, né? Atenas é a capital da Grécia, né? Levaram então eles lá, deixaram ele lá e voltaram para lá e falaram, olha, organizar que assim que der para descer também para que Timóteo, juntamente com Silas, também descesse ao encontro dele lá em Atenas. Versículo 16. Enquanto Paulo esperava por seus companheiros em Atenas, ficou profundamente indignado ao perceber que a cidade tinha ídolos por toda parte. E sobre esse tema dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios, obediente a Deus, bem como na praça principal diariamente a todos aqueles que ali estivessem. Então Paulo em Atenas, ele olha, vê a cidade cheia de ídolos, tomada de ídolos, né? E nós sabemos que a Grécia sempre foi um país cheio de ídolos. Até hoje, várias histórias, segundo ele, deuses, né? Vários deuses. Tá lá aquela história do Olimpo, tudo mais, tudo que lá. Tem deuses e deusas por aí, à vontade grega, né? E Paulo, revoltado com tanta coisa, tanta idolatria, então ele pregava na sinagoga quando ele ia, ele pregava ali, ele pregava para os judeus, para os gentios, ele pregava na praça, no meio da praça lá, quem estava ali, ele estava ali falando, ele estava ali pregando, e para todos ali que estivessem, que quisessem ouvir, Paulo estava ali pregando o evangelho, falando a verdade, combatendo a idolatria, combatendo as mentiras, os enganos. Muito bem. Versículo 18. Então alguns filósofos, epicureus e estoicos começaram a argumentar com ele. Alguns indagavam, o que deseja comunicar este tagarela? Outros comentavam, parece ser um anunciador de deuses estranhos, pois Paulo lhes pregava as boas novas de Jesus e a ressurreição.
Por essa razão, o levaram a uma reunião no Areópago, onde lhe questionaram. Pode revelar-nos revelar-nos que nova doutrina é essa sobre a qual dissertas? Então, tá ali os filósofos, ficaram ouvindo aquilo e pegaram a pau falando, o que esse cara tá falando tanto? Essa tagarelice aí, essa conversação, a respeito de que ele tá falando? Que é isso? Alguma nova religião? Falasse que ele tá falando do novo Deus aí, o novo Deus aí. Então pegaram ele, levaram ele então para o Areópago. Era um lugar assim, tipo, onde se reuniam, né? Porque mesmo naquela época, a maioria desse povo, esses filósofos, eles não viviam de outro assunto, eles não trabalhavam, a não ser ficar falando, criando histórias, fantasias e esse tipo de coisa. Então levaram lá, foram interrogar Paulo, saber o que é isso, que Deus é esse, né? Que parece estar anunciando um Deus estranho. Mas Paulo estava pregando e falando sobre Jesus Cristo, o verdadeiro e único Deus. Pedi para ele revelar. Falei, revela a nós aí, explica para que doutrina é essa, né? Que você tanto está falando aí. Versículo 20. Pois está nos apresentando pensamentos estranhos e desejamos compreender o significado de tais ideias. Porquanto os cidadãos de Atenas, assim como todos os estrangeiros que ali viviam, não se preocupavam com outro assunto senão falar e procurar saber as últimas novidades. Então, eles viviam fazendo fofoca, é verdade. Não, quero que você nos explique que doutrina é. O que é que nós não sabemos, queremos conhecer, queremos aprender, vem revelar isso aí para nós. Como eu disse antes, eles viviam mais como é que os atos filosóficos, além de viver nas fofocas, falando, sabendo uma coisa, isso, aquilo. E agora queriam saber desse novo assunto. Que doutrina é essa? Não que estivesse realmente interessado, querendo se converterem, mas queriam conhecer até mesmo para que tivesse assunto para estar conversando depois. Versículo 22. Sendo assim, Paulo levantou-se no meio da reunião do Areópago e discursou. Caros atenienses, percebo que sob todos os aspectos sois muitíssimos religiosos. Pois caminhando pela cidade observei cautelosamente seus objetos de adoração. E encontrei até um altar com a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, pois é exatamente este a quem cultuais em vossa ignorância que eu passo a vos representar. O Deus que criou o universo e tudo o que nele existe é o Senhor dos céus, da terra, e não habita em santuários produzidos por mãos humanas. Ele também não é servido pelas mãos de homens como se precisasse de algo, porquanto ele mesmo concede a todos a vida, o fôlego, e supre todas as nossas demais necessidades. De um só homem fez Deus todas as raças humanas, a fim de que povoasse a terra, havendo determinado previamente as épocas e os lugares exatos onde deveriam habitar. Deus assim procedeu para que a humanidade o buscasse provavelmente, como que tateando pudesse encontrar, ainda que de fato não esteja distante de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movimentamos e existimos.
como declararam alguns dos vossos poetas. Portanto, dele também somos descendentes. Portanto, considerando que somos geração de Deus, não devemos acreditar que a divindade possa ser semelhante a uma imagem de ouro, prata ou pedra, esculpida pela arte e a idealização humana. Em época passada, Deus não levou em conta esta falta de sabedoria, mas ordena que todas as pessoas, em todos os lugares, cheguem ao arrependimento. Então Paulo levanta e faz a pregação falando sobre o Senhor Jesus, sobre Deus. Ele falou, olha, vocês são pessoas religiosas. Eu vi observando na cidade várias imagens, ídolos que vocês fizeram. E lá no meio deles eu encontrei um Deus desconhecido. E esse Deus que você estava lá escrito a imagem de Deus desconhecido. Então é esse o Deus desconhecido que eu prego. O Deus desconhecido para vocês é o Deus que criou todas as coisas, que faz todas as coisas. É o Deus que não habita nenhum templo feito por mãos humanas. É um Deus que não precisa de nada. Ele é o Senhor que nos dá tudo. Dá fôlego de vida. E Paulo, então, explicou quem era Deus para eles. Essa foi a pregação de Paulo, explicando para eles quem era Deus. E ele continua dizendo assim que porque determinou um dia em que julgará o mundo com o rigor da sua justiça, por meio do homem que para isso estabeleceu. E quanto a isso, ele deu provas a todo ao ressuscitá-lo dentre os mortos. Ponto, eu sei, as corações, Paulo maravilhosamente, lindamente, ele expôs tudo ali. Né? E vamos ver a reação deles. Nós veremos isso amanhã. Tá ok? Nós lemos hoje o Atos 17 até o versículo 31. Amanhã, querendo Deus, nós daremos continuidade a partir do versículo 32. Todas as dúvidas nós esclarecemos na Bíblia. Por isso, em todo tempo, eu digo, leia e pratique a Bíblia. Deus abençoe. Um bom dia.